Oi pessoal, aqui quem fala é Lina Ferri e esse é mais um programa Eu Escolho Obedecer. E hoje eu quero falar de um assunto delicado que muitos de nós sofremos com isso às vezes aqui dentro e carregamos isso como uma cruz pesada, difícil de engolir, de digerir, de conviver com isso. Sabe do que eu tô falando? Da culpa. Como sempre eu quero tratar aqui com você esse assunto à luz da Bíblia, sempre olhando para o nosso Mestre, como que Jesus, como que ele reagia, como que ele agia diante das situações, diante das circunstâncias e como foi que ele nos ensinou a nos ver livres da culpa, da angústia, para não carregarmos isso para a nossa vida. E eu quero começar dizendo que Jesus, ele sempre confiou em nós. Ele sempre confiou nos seus discípulos. Os seus discípulos não eram fáceis, eles não eram pessoas bem educadas, não eram pessoas estruturadas emocionalmente, eles tinham problemas, inseguranças, eram pessoas difíceis de conviver, tão difíceis ao ponto de um discípulo chegar para Jesus e perguntar: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele deve ter pensado com ele assim: nossa, 7 vezes eu tô arrasando, né? É muita coisa perdoar 7 vezes. E Jesus vem com a sua resposta surpreendente, amorosa e sábia, como sempre, dizendo: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos contar quantas vezes nós perdoamos? Não, ele quis dizer que nós devemos simplesmente perdoar, para que nós possamos ser livres, livres da culpa, livres dessa dor, dessa angústia que possa estar perseguindo você. E eu quero te falar a história de 2 discípulos, Pedro e Judas. Todos 2 sofreram de uma culpa angustiante em seu coração. Pedro sentiu uma culpa terrível por ter negado o Mestre. E Judas sentiu uma culpa terrível por ter traído o Mestre e o vendido por 30 moedas de prata. Só que a diferença entre os 2 foi a seguinte: Pedro amava Jesus e Judas simplesmente o admirava. Ele criticava as atitudes do Mestre quando ele dava atenção para uma pessoa menos favorecida. Ele quem criticou Maria quando Maria derramou o perfume aos pés de Jesus. Foi ele quem olhou e falou: nossa, mas quanto desperdício pegar um perfume caríssimo desse, jogar aos pés de alguém. O perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Só que o interesse dele não era ajudar os pobres. Judas, ele era essa pessoa, tinha interesses financeiros, era materialista. E por isso Judas não entendeu a missão do Mestre. Judas não entendeu por que Jesus veio aqui, qual que foi a missão dele. Pedro entendeu. E foi aí, na hora de se perdoar e de se ver livre da culpa, que um teve sucesso. E foi um grande discípulo, um grande homem, que cumpriu tudo aquilo que ele tinha que fazer, levou o evangelho, curou pessoas, levou Jesus às nações. E Judas não conseguiu lidar com a sua culpa, porque faltava nele o amor pelo Mestre, um amor sincero. Judas não entendeu quando Jesus o chamou de amigo. Ele não entendeu que Jesus o amava de verdade. E foi aí que ele cometeu o erro de tirar a própria vida. Às vezes você está aí também carregando uma culpa. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o amor do Mestre por você. Você ainda não entendeu que Jesus te ama como você é. E isso pode estar fazendo com que você carregue essa dor no seu peito por tantos anos.
E eu quero te falar de um exemplo também de outra pessoa que está na Bíblia, Paulo. Ele descobriu que é quando ele é fraco, quando ele não pode fazer nada, é aí que ele se torna forte. Então, quando você pensar que você não consegue, que você não é ninguém, quando você se sentir mal, aquela culpa, aquele sentimento de que para você não há mais solução, é aí que você tem que pensar que você é forte, que Jesus, Ele ama, é você mesmo. Não é o pecado que nós cometemos, mas Ele sabe que nós somos fracos, temos as nossas falhas e mesmo assim, Ele escolheu nos amar, nos perdoar, morrer por nós, nos salvar. Esse é o nosso Mestre, esse é Jesus. Que você possa se ver livre hoje desse sentimento tão ruim e que você possa realmente entender que o Mestre te ama muito e que Ele quer você, não importa as circunstâncias. Escolha o caminho de Pedro e não de Judas. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.